Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem o título Sua Corrida, Sua História. Eu quero ler com vocês Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2. Como que a gente deve correr? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Uau, essa é a palavra de Deus. Portanto, também nós. Toda vez que você vê exatamente essa palavra, portanto, significa que aquilo que está prestes a ser dito é em conexão àquilo que foi dito um pouco antes. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que há uma lista extensa, é conhecida como o rol da fama dos homens, patriarcas e mulheres da fé. Homens e mulheres que brilharam com sua fé. Não são homens perfeitos. Nessa lista você tem homens imperfeitos. Você tem nessa lista Abraão, um homem imperfeito. Você tem Sara. Você tem nessa lista homens e mulheres que fizeram coisas maravilhosas. Eles tiveram fé. Fé é confiança em Deus. Mas homens imperfeitos, que eles falharam também. Bem, quando ele diz, portanto, com base nessa lista, com base naquilo que nós aprendemos com esses homens e mulheres que deram certo. Eles tanto deram certo que o nome deles está escrito, a história deles, no livro mais lido no mundo, de geração após geração. O livro com mais traduções em todas as línguas, na maior parte das línguas no mundo. Sabia que existem línguas ainda que não tiveram a Bíblia traduzida para a língua delas? Para as línguas. Alguns dialetos específicos. Mas a palavra de Deus é o livro mais proeminente, mais cheio de impacto no mundo. E o nome desses homens e mulheres estão aqui, no capítulo que nós vimos antes, Hebreus 11. E ele começa Hebreus 12 dizendo, portanto, como nós olhamos para esses homens e essas mulheres, o que a gente deve fazer agora? Uma vez nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Eu amo esporte. Quem que gosta de esporte? Esporte é bom demais, fala sério, é muito bom. Eu amo Olimpíadas. Sabe por que Olimpíadas é demais? Porque Olimpíadas reúne exatamente modalidades diferentes, nações diferentes, línguas diferentes, todos num só lugar. Nas Olimpíadas, você tem o espanhol talvez vendo o português indo muito bem lá na corrida e ele torcendo por ele, nações torcendo por nações. Você vê Noah Lyles, um grande corredor, um dos homens mais rápidos hoje no mundo. O Noah fala assim para mim, meu filho Noah, 8 anos, ele ama Noah Lyles, e ele fala assim, papai, eu não sei se você sabe, mas eu sou o terceiro homem mais rápido do mundo na minha idade, sabia disso? Eu falei, sério? É verdade. Eu falei, quem é o primeiro? Eu falei assim, o primeiro é esse daqui. Ele mostrou para mim, esse menino corre muito, pai. Ele é primeiro. Eu vou bater ele, mas hoje ele é primeiro. Eu falei, quem é o segundo? Segundo eu não sei. Eu só sei que eu sou o terceiro. Nas Olimpíadas, todas as nações, elas se aproximam para torcer. Você lembra daquele brasileiro que ele estava chegando na linha de chegada, o corredor, e de repente um padre entrou lá e atrapalhou, não sei se era um padre, era um homem vestido de padre, mas atrapalhou ele e ele não conseguiu chegar em primeiro lugar. Você viu a imprensa torcendo por ele, falando após isso.
Lembra daquele corredor em Barcelona, que ele tentava chegar, mas ele tinha estirado os seus músculos, ligamentos, e ele estava ali dando o seu melhor para chegar na linha de chegada, e todo aquele estádio torcendo por ele. Bem, por que eu falei tudo isso? Porque quando eu leio esse versículo é isso que eu penso. Eu penso num estádio lotado, cheio de testemunhas, nuvem de testemunhas. Lembro quando era pequeno, ia assistir Tricolor Paulista, São Paulo, na Libertadores, no meio da muvuca, quando tinha uma falta lá perto da área, de repente todo mundo começava a gritar, Rogério Ceni, ele saía de um lado, ia para o outro lado, e todo mundo vibrando com o gol. De verdade, assim, tá o cara que você nem conhece do lado, e você está dando um abraço nele, beijo nele. A palavra de Deus diz que quando nós chegarmos nos céus, nós teremos esses homens e mulheres que foram descritos em Hebreus 11, do hall da fama da fé, juntamente com essa nuvem de testemunhas, vibrando pela nossa chegada. Uau, ele está chegando! Uau, ela está chegando! Que demais! Eles estão esperando a nossa chegada. O sonho de Deus para nós em 2025 está muito além das nossas realizações pessoais. De verdade, assim, aquela lista, talvez você colocou assim, nessa lista eu quero o inglês, eu quero cuidar bem do físico. Nessa lista você colocou, talvez, amortizar plenamente a casa, ou a compra da casa, ou nessa lista você colocou a compra de um carro, uma viagem. Tudo isso é muito legal. Mas a verdade é que o sonho de Deus para nós, ele está acima dos nossos sonhos. Nossos sonhos são bons, mas são pequenos demais, comparado à grandiosidade dos sonhos de Deus para nós. E o sonho dele para nós é que nós vivamos uma vida hoje em intimidade com ele. Hoje em identidade plena com ele. E hoje em influência por aquilo que ele tem para realizar em nós e por meio de nós. Esses 3 Is são os 3 Is da I3 Church. Se você não sabia o propósito de nossa igreja, o nome é exatamente esses 3 Is: identidade, intimidade e influência. O sonho de Deus para nós é que nós vivamos em intimidade com ele. Mas tem 3 conselhos que ele entrega para nós exatamente nesses versículos. 3 conselhos. Ele fala assim: estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Mas ele dá o primeiro conselho, ele traz um verbo imperativo. O verbo imperativo é um verbo que está no comando. Ele fala, façamos o que então? Livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu falei que eu gosto bastante de esportes. Hoje de manhã fiz uma corrida e eu gosto de correr. Correr é bom demais. Correr você coloca o fonezinho, você coloca aquela música. A Bethel acabou de lançar um novo álbum, que eu amei esse álbum, então fiquei tocando ali o álbum do começo ao fim. Você coloca a música, você vai correndo, sentindo o vento no rosto, vendo as pessoas, curtindo a paisagem. É bom demais correr. Mas correr da forma errada é ruim demais. Quando nós normalmente participamos de uma corrida, eu trouxe aqui a minha mala de corrida. Quando nós participamos de uma corrida, você faz sua inscrição, e o que você espera quando você faz sua inscrição é você receber exatamente a sua numeração. De repente, você tem essa numeração que você coloca no seu peito. Essa foi minha primeira corrida da história. Foi uma meia maratona em São Paulo, no ano de 2021. Você coloca isso daqui, e o que você faz? Você vai colocar um moletom, é isso mesmo? Você pega uma calça, é isso que você faz? Você pega uns tênis assim, tênis pesado, sapato, você coloca um sapato bom e você vai correr e você faz?
Ou então, você pode fazer mais ainda. Você pode pegar essa mochila toda, colocar nas costas e correr. O que o autor da carta aos Hebreus fala para nós, ele fala assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O primeiro conselho que ele tem para nós é isso: corra leve. Hoje de manhã, correndo, eu e Michael nos cruzamos, não é? Eu indo numa direção, ele em outra. Eu não estava com essa calça. Eu não estava com esse tênis. Para correr leve, o que você faz? Você escolhe, acho que uma camiseta leve. Você escolhe um shorts leve. Você escolhe um tênis leve. Você põe até um óculos para você ficar mais tranquilo. Leve também. Você vai colocar um óculos pesado. Bem, eu só quis colocar o óculos só para virar meme. Eu tenho certeza que a galera vai querer que vire meme. Peraí, eu tô com a equipe de mídia. A equipe de mídia coloca lá no QR Code rapidinho, não é? Eu tô junto com eles. Você escolhe equipamentos, vestuário, tudo leve. Hoje, as grandes marcas de vestuário desportivo, elas utilizam de materiais mais leves. Os melhores tênis, eles são os mais leves, mais macios, melhores espumas, mais leve. Eu e você precisamos aprender a correr leve. O problema nosso é que nós queremos correr mais pesado. Sabe como a gente corre pesado? Quando a gente pega traumas do passado e a gente fala assim: isso daqui eu não vou perdoar, eu vou continuar carregando isso nas minhas costas. Talvez as suas vitórias do passado. O maior inimigo do nosso sucesso para o futuro é o nosso sucesso atual ou do passado. É porque eu olho para trás e aí vem uma brincadeira, mas é verdade. Das tuas glórias do passado. E muitos times, muitas pessoas, muitos seres, homens e mulheres, estão deixando de viver o presente e o futuro porque apenas olham troféus do passado. Ah, porque quando eu era mais novo, eu era muito íntimo de Jesus. Ah, eu fazia muitas coisas na igreja. Eu vivia em dons espirituais, e você sempre fala sobre aquilo que você viveu lá atrás. Deus tem algo novo para fazer agora. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, mas também do pecado que nos envolve. Eu sei que talvez você viveu um trauma, eu não quero minimizar o trauma que você viveu. Eu não quero minimizar talvez o abuso que você enfrentou, as palavras contrárias. Eu não quero minimizar aquilo que os homens fizeram contra você, mas eu quero dizer algo para você. Nenhum desses homens, nenhuma dessas experiências foram aqueles que formou você no ventre da sua mãe, como a mim ministrou aqui hoje, em Salmo 139, diz que nós fomos tecidos no ventre de nossas mães. Por quem? Não foram pelos homens, não foi pela sociedade, não foi muito menos pela mídia, por aquilo que os outros têm para falar a nosso respeito, mas nós fomos tecidos pelo Senhor. Então não dá para eu e você continuarmos olhando os nossos traumas do passado. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Uma forma clara de você correr leve é você ter equipamentos leves com você. Mas além disso, você corre leve quando você desenvolve uma força muscular dentro de você. O seu músculo passa a ser maior, mais forte do que aquela capa de gordura que você tem. Você começa a trocar. E de repente, a sua musculatura te leva a correr mais rápido, mais eficiente, com melhor performance, sem lesões, sem dores. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a verdade é que nós estamos enchendo nossas vidas. Se você olhar para 2024, você talvez viveu o que a maioria da cultura desse tempo faz.
você sentiu correndo pesado, tanto por aquilo que você se vestia, quanto por aquilo que você se alimentava? Porque a cultura diz para nós: amanheça com Golias em suas mãos. Alguém pode dar meu celular? Por favor. A gente é chamado, a primeira coisa, quando você acorda, você pegar o Golias. O Golias que fala para você o que você ainda não tem. Porque você já acorda vendo o que seus amigos já fizeram e você ainda não fez. O casamento que eles já têm, você ainda não tem. A casa que eles estão e você ainda não está. A viagem que eles estão realizando e você não está. E você acorda se alimentando de tudo isso. Você quer e você está pensando assim: por que é que eu entro na minha segunda-feira e eu quero ter uma vida de performance para os meus sonhos, para os meus projetos, mas também na minha vida espiritual? Eu quero entrar na minha segunda-feira vivendo os céus abertos como eu vivi no domingo de manhã na igreja. Uau! Que tempo de louvor e adoração maravilhoso que nós tivemos aqui. Parece que o Espírito Santo, ele passeia em nosso meio. Anjos estão adorando a Deus juntamente conosco. Você sente a presença de Deus aqui, mas parece que a hora que você entra na sua segunda-feira, o céu é de bronze, você não sabe o que está acontecendo. Você sente um pesar no seu coração. Você sente que nada daquilo que você sonha em realizar, mesmo com Deus, intimidade com Deus, você não tem. É por quê? É porque nós amanhecemos já vestindo um vestuário pesado. Sabe que a roupa que foi proposta para Davi vestir antes de lutar contra Golias era uma roupa de Saul. Era uma armadura dele, pesada. O que Davi faz? Ele fala assim: eu não preciso disso. Eu preciso daquilo que Deus tem me dado toda a minha vida. Eu preciso dele. O problema nosso é que nós amanhecemos nos alimentando, não apenas vestindo o que Golias propõe para nós, mas nos alimentando daquilo que ele propõe para nós. Quem aqui, fala sério, você não precisa talvez levantar a mão, não precisa fazer isso, mas dentro de você sabe. Ao amanhecer e comparar e competir a sua vida com os demais em redes sociais, você sentiu na sua segunda-feira vontade de fazer nada. Você entrou no domingo à noite, você saiu do culto no domingo de manhã, pensando: eu vou conquistar o mundo. Uau, 2025 vai ser um ano maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uau, esse ano vai ser fantástico. Mas aí você amanhece na segunda-feira, você se alimenta daquilo que Golias tem para você. Você veste aquilo que Saul tem proposto a você. E aí o que você faz? Você, depois de ver tudo isso, você fala assim: eu estou pesado, a minha vontade de fazer nada. O meu médico, um homem fantástico que está aqui presente agora, ele falou assim: Tiago, o negócio é o seguinte, como você gosta de fazer esses esportes, assim que você acordar, toma isso daqui. Ele me deu lá um shake para eu tomar. É um whey protein com creatina, com fruta batida. A primeira coisa que você ingere é isso daqui. Quando eu tomo aquilo, é bom, proteína. Agora, eu tenho muita vontade de logo depois praticar o esporte. Eu gosto de vários esportes. Eu tenho vontade de ir à academia. Mas como é que estará a minha vontade se a primeira coisa que eu ingerir, logo que eu acordar, for um pacote gigantesco de guloseimas? A brincadeira é uma ovelha que tem aqui na igreja que ama Fini. Imagina você acordar comendo meio quilo de Fini. Geladinho ainda. Como é que você vai se sentir? Você acha que isso alimentando você traz disposição, constrói músculo, constrói energia dentro de você para você performar e fazer aquilo que você sonha em fazer? Nós precisamos, de verdade, tirar Golias da cama. Nós estamos trazendo Golias para a nossa cama todos os dias. Eu entendo o seguinte, eu não estou dizendo que redes sociais é do mal. Ah, pastor, você está falando isso, então por que vocês estão lá e Trace Church no Instagram? Não, estou dizendo o seguinte, que todas as ferramentas
se elas são de fato ferramentas em nossas vidas, elas são benéficas. O problema é quando elas deixam de ser ferramentas e se transformam senhores em nossas vidas, mestres sobre nós. Aí tem um grande problema. Nós entramos na leitura bíblica nossa anual, iniciando amanhã. Você pode entrar lá no Instagram e você baixa o nosso plano de leitura. Eu quero te encorajar a fazer isso. Mas coloca como prioridade na sua vida como correr leve. Eu preciso me alimentar do melhor alimento que existe. Eu preciso vestir a melhor armadura que existe. A mais leve, a mais tecnológica, a mais potente, a mais poderosa, a mais cheia de influência. Eu preciso ser alimentado pela palavra de Deus. Para que eu possa correr leve, para que você possa correr leve, tem 3 coisas simples para fazermos. Se alimente diariamente da palavra de Deus. É o melhor alimento para você, para o seu espírito, para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração. Além disso, invista tempo de qualidade. Ouviu o que eu falei? Tempo de qualidade em oração. Tempo de qualidade em oração. Feche os seus olhos, se ajoelhe, traga o seu coração devoto ao Senhor e fale com Deus. A grande dificuldade nossa é que nós passamos, e se você olhar para 2024, muitos momentos nós vivemos em ansiedade, com crise de pânico, porque nós falávamos com todo mundo, queremos saber a opinião de todo mundo, menos do nosso Criador. Fale com Deus. Ore, compartilhe o seu coração com Ele. Derrame o seu coração com Ele que te criou e sabe exatamente tudo o que passa dentro de você. Mas mais do que isso, Ele sabe exatamente o seu amanhã e o depois de amanhã e o 2025 todo, e 2026 e a próxima década. Ele sabe de todas as coisas. Terceiro lugar, para correr leve, você lê a palavra, você ora e você levanta as suas mãos para fazer aquilo que você foi criado para fazer. Você adora. Viva uma vida de adoração. Adoração é muito além de música. Adoração é o seu trabalho. Adoração é a forma que você trata a sua família. Adoração é como você faz em excelência tudo o que você faz. Adoração não é você na igreja ter mãos levantadas e voz afinada, mas num trabalho você ser o pior funcionário que existe. O cara que diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, mas lá no trabalho é o cara que fofoca, o cara que chega atrasado, o cara que faz de qualquer jeito. Não. A adoração é o seu trabalho em excelência a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Eu falei para vocês que hoje de manhã estava correndo, e lá com o meu fone, e adorando a Deus. Eu não sei o que a galera pensava, cara. Por isso que eu coloquei o meu óculos. Falei assim, cara, eu vou ficar com o meu óculos e vou lá, vou adiante. Mas enquanto eu passava e estava o refrão, eu ia cantando. Estava no máximo aqui o volume. Eu não sei o que o pessoal pensava do meu lado. Meu, esse cara canta muito mal. Esse cara, o que ele tem? Mas adoração significa eu dizer, o mais importante de todos na minha vida é Jesus. Eu fui criado para adorá-lo. Talvez você chegou aqui hoje de manhã e falou assim, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, legal, achei bacana, mas eles investem muito tempo em adoração. Deixa eu falar algo para você. Isso é exatamente o que nós faremos eternamente, lá nos céus. Portanto, nós estamos nos preparando para o nosso maior propósito. O nosso maior propósito é adorar a Deus. Não vai ter no céu pregadores, sabia disso? Não, eu espero que tenha pastores, pregadores, assim. Não vai ter pregação no céu. Eu espero que nós estejamos lá. Eu acho, assim, não vai ter no céu um microfone, assim, pastor, vem aqui. E Jesus falando assim, viu, eu quero dar uma palavra para o pastor tal, compartilhar, uma oportunidade para o irmão. Não vai ter isso no céu. Assim, talvez, como o pastor gosta muito de falar, talvez vai ter um lugarzinho lá do cantinho, só que o pastor vai conviver, vai passar lá, para um ficar falando e o outro ficar ouvindo. Então, mas não vai ter. O que vai ter no céu é nós, juntamente com os anciãos, com os 24
anciãos, os 4 seres viventes, os querubins, os serafins, com a nuvem de testemunhas, nós vamos adorar aquele que era, que é e que há de vir. Corra leve. O segundo conselho que ele fala para nós: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Segundo conselho, corra a sua corrida. É a sua corrida. Sua corrida, sua história. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: sua corrida, sua história. Olha para outra pessoa do outro lado que você ignorou e fala assim: sua corrida, sua história. Corra a sua corrida. Será que a gente pode entrar em 2025 e parar de querer correr a corrida dos outros? Eu comecei a correr em 2020. Quando eu comecei a correr, foi exatamente no momento da pandemia, porque eu fazia alguns esportes e de repente a gente estava todo mundo parado. Eu falei assim: cara, eu não vou conseguir ficar parado assim. Daí eu falei: eu vou correr. Tudo bem, eu sei que você que está olhando assim, lembrando de lockdown, você falou assim: nossa, mas você infringiu o lockdown? Infringi, tá bom? Perdão, tudo bem, perdão. Infringi, corri lá na lagoa. E aí eu descobri que eu tinha algo no meu quadril. Fui tratei. E eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu tenho o sangue levemente competitivo. Levemente. Eu comecei a perguntar a todo mundo que corria: viu, qual que é a velocidade que você corre? E quanto tempo você faz esse trajeto? Esse percurso, fala, qual é o mínimo que você consegue fazer? E eu pensava: cara, eu preciso bater ele. Preciso ser mais rápido que ele. Com um menino de 20 anos, com um menino de 30 anos, com um menino de 40, com um menino de 15, eu falei assim: eu quero competir. Só que isso é uma grande besteira. Porque eu lembro que ao planejar a minha corrida, os meus treinos, querendo viver aquilo que o outro vivia, eu comecei a me lesionar. Porque a minha musculatura não estava preparada para viver aquilo que ele estava vivendo. O meu corpo não funcionava exatamente como era o corpo dele. De repente, veio um ensinamento de Deus para mim: corra a sua corrida. Corra a corrida que lhe é proposta. Um grande problema nosso, se a gente olhar para 2024, é literalmente a competição em comparação, olhar para a vida dos outros. A minha vida vai fazer sentido quando eu tiver aquilo que ele tem. Isso não faz sentido algum, isso é tolice. A palavra de Deus fala para nós que cada um de nós tem um propósito. Diz mais ainda, diz Gênesis 2:7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Deus que nos criou. Quando Ele nos cria, Ele sopra em nossas narinas o fôlego de vida, o seu espírito, e a partir daí Ele tem para cada um de nós sonhos, planos, projetos, jeito, forma de pensar, sonhos para realizar. Alguns são engraçados, outros são mais sérios. Uns são muito bons com números, outros são muito bons socialmente, outros são muito bons na área médica, mas cada um de nós tem um jeito específico. Estava vendo meu filho, o meu filho, ele tem as tiradas da mãe. Eu falo assim: Deus, graças a Deus, porque ela é hiper engraçada, ela é hiper inteligente, ele tem umas sacadas sociais que assim, eu falo assim: esse menino, ele, assim, todo pai fala isso, né? O meu filho é o mais inteligente do mundo. Mas a gente olha assim, realmente com esperança para o futuro. Deus fez cada um de nós de um jeito específico. Entenda, quando você acorda se alimentando da palavra de Deus, orando e falando com Deus e adorando a Deus Pai, você começa a entrar num ritmo de vida com Ele, sabendo que o que Ele tem para você é uma corrida proposta para você. Recentemente vi um stories de uma família, um casal aqui da igreja, e aí os dois estavam dizendo assim: nós corremos, cada um no seu ritmo diferente,
mas nós nos encontramos no mesmo lugar. Isso é maravilhoso. Cada um tem um ritmo diferente, uma velocidade diferente. Mas a verdade é que qualquer corrida de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, 21, 35, 42 quilômetros, ultramaratona, todas as corridas, todo mundo sai de uma linha de partida e todo mundo chega numa linha de chegada. Cada um num ritmo diferente, mas corra a sua corrida. Como seria o apóstolo Paulo se ele ficasse vivendo o seu ministério pensando, eu preciso viver como João vive, eu preciso fazer aquilo que Pedro faz, eu preciso andar como Mateus anda? Seria tolice, ele não teria escrito 13 livros do Novo Testamento. Como seria se Barnabé não entendesse que o seu nome é encorajador? É por isso que ele deixa todos os discípulos, ele se aproxima de Paulo, ele fala, Paulo, eu vou com você para a Ásia, porque eu vou te encorajar. Por causa da vida de Barnabé, 13 livros do Novo Testamento foram escritos. Mas mais ainda, por causa da vida de Barnabé, no momento em que Paulo não quer mais andar com Marcos, então Barnabé fala assim, Paulo, você agora já está mais maduro na fé, eu vou deixar você e eu vou caminhar com Marcos, porque ele precisa fortalecer, ele é um jovem, precisa se fortalecer. Por causa de Barnabé, o seu nome significa o encorajador. 13 livros por meio do apóstolo Paulo e 1 livro por meio de Marcos, é escrito no Novo Testamento, 14 no total. Corra a sua corrida. Talvez Deus te chamou para ser um Paulo, talvez não, talvez para ser um Davi, talvez para ser Ruth, talvez para ser Barnabé, talvez para ser João, não importa, mas Ele te chamou exatamente com um propósito específico. Corra a sua corrida e adore a Deus enquanto você corre. Adore a Deus. Não necessite receber as bonanças para que você adore a Deus. Não necessite receber as realizações para que você adore Ele. É normal de qualquer homem e mulher agradecer, assim, quem tem educação, claro, né? É o mínimo, agradecer depois que você recebe. A gente vive num tempo tão perigoso, tem pessoas que hoje nem agradecem depois que recebem. Mas isso é normal, fala sério, normal. Só que nós, filhos de Deus, não fomos chamados para agradecer depois que recebemos. Nós somos chamados para agradecer antes de receber. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu pensei, sonhei ou planejei. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha os lírios do campo, eles estão lindos, maravilhosos, são cuidados por Deus. Quanto mais nós, obra-prima de suas mãos, nós podemos viver uma vida de adoração enquanto corremos a nossa corrida que nos é proposta. Por quê? Agradecendo Ele, porque a gente sabe que a vitória já é nossa. Nós já lemos o livro do começo ao fim. Se você ainda não leu, você tem a oportunidade em 2025 para ler a palavra de Deus nesse nosso plano de leitura. Mas você lê, você vê do começo ao fim que a vitória é nossa, que Jesus Cristo é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Corra a sua corrida. E último conselho, fixando os olhos em Jesus, o pioneiro e aperfeiçoador da nossa fé. Terceiro conselho é esse: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para quem? Para o pioneiro. Eu tive um momento difícil na minha vida. Eu acho que eu tinha uns 27 para 28 anos. Eu tinha um ciclo de amizades que era muito gostoso, era muito bom. Todos nós crescemos na igreja juntos, desde a adolescência. Nós nos casamos em momentos muito próximos. Alguns de nós eram padrinhos uns dos outros. De repente eu estava ali agora, com 27 para 28 anos, com quase 5 anos de casamento. E de repente eu enfrento um momento em que um grande amigo meu padrinho de casamento, e que participava daquele nosso ciclo de amizades, ele era o meu sócio na minha empresa.
A sociedade não deu certo. Nós rompemos a sociedade. Pensando na amizade, no amor entre nós, eu falei assim, não gostou. Ele ficou com a empresa, em poucos dias a empresa faliu, eu comecei uma empresa do zero, e aquele nosso ciclo de amizades, ele se acabou. Porque todos os nossos amigos, eles eram amigos. Mas deste meu ex-sócio, eles eram mais do que amigos, tinha relação de sangue também. Eles tinham laços familiares também. Genro, cunhado e assim por diante. Eu lembro que, nesse momento, nós perdemos nossos amigos. A nossa sexta-feira, antes, era uma sexta-feira em que nós ligávamos uns para os outros, e a gente sabia qual restaurante nós iríamos, qual cinema nós iríamos, o que a gente ia fazer. Sábado estaríamos juntos, domingo juntos, durante a semana juntos. De repente, agora, nossa sexta-feira, era eu e a mulher mais gata do mundo. Mas eu olhava para ela, olhava para mim, e ela chorava, sentindo falta dos amigos. Aí a gente começou a olhar para o lado e começou a pensar, mas será que a vida do outro não é melhor assim? Será que a vida da outra pessoa não é melhor assado? Eu lembro claramente do Espírito Santo dizendo para mim, existe um amigo que nunca falha. Existe um pai que nunca erra. Existe um consolador que sempre está presente. Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Portanto, eu lembro dele falando para mim, olhe para Jesus. Alguns de nós iniciamos o ano bem. A gente inicia o ano deixando Golias, nos alimentando da palavra. Nós iniciamos o ano colocando o vestuário correto. Nós entendemos, Deus, eu quero intimidade contigo, então eu quero correr a corrida que me é proposta, eu vou fazer isso, mas vai passando o tempo, você vai correndo e você começa a olhar as pessoas do seu lado. E você tira os olhos de Jesus para observar as pessoas. Aí, de repente, o centro do discurso, do encontro seu com outra pessoa na igreja, você ficou sabendo o que aquele outro pastor fez. Você ficou sabendo o que aquela igreja está vivendo. Você ficou sabendo o que aquela pessoa que trabalhava na minha casa, que falava que era crente, o que ela fez para mim. Você ficou sabendo a traição que eu enfrentei. E nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para homens e mulheres falhos. De verdade, eu amo esse capítulo 12, porque ele falou assim para nós: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É interessante, porque ele começou a falar portanto, não foi? No começo do capítulo não foi isso? Portanto. Por que ele não fala para a gente voltar para trás e olhar para Isaac? Por que ele não fala para nós olharmos para José? Para Moisés? Por que ele não fala para nós olharmos para Abraão, para Sara? Por que ele fala para nós não olharmos para nenhum deles? Porque todos esses homens são bons. Homens e mulheres bons. Mas só isso. Bons. Falhos. Davi cometeu adultério, homicídio. Abraão mentiu. Jacó, o seu nome significa usurpador, enganador. Ele enganou, ele mentiu. Ele não disse para nós olharmos para homens, ele falou para nós olharmos para Jesus. É por isso que nós cantamos, eu quero Jesus, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, tu és o meu tudo. Então, em 2025, corra leve, corra a sua corrida, mas olhe para Jesus,
constantemente para Jesus. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que isso significa? Significa que Ele quem criou a fé em nós. Nós não acreditamos em Deus porque nós somos muito bonzinhos. Ai, pastor, você tem tanto tempo de igreja, você é muito bonzinho, o outro irmão é muito bonzinho, então ele tem uma fé maravilhosa. Uau, eu queria ter uma fé igual dele. Tem nada a ver com homens. Zero. Eu falei aqui do Gui, agora há pouco, uma das pessoas com fé mais radical que eu já vi na vida. Um cara que em um momento era viciado em drogas, de repente encontra Jesus, tem uma transformação tão absurda da sua vida que todo mundo em sua volta sabia, Deus vive. Eu sei que hoje também você pensou nisso, a hora que você viu eu e minha esposa aqui, você falou assim, eu não sei quem é esse Deus, mas esse Deus que faz esse homem casar com essa mulher gata, assim, eu quero esse Deus. Quando as pessoas notam em você que Ele vive, é porque você olha para Jesus. Olhe para Jesus. São 3 conselhos tão simples, né? Mas fala a verdade. São exatamente esses conselhos, obviedade, que nós nos esquecemos na segunda de manhã. Eu tenho uma lista extensa de decepções. Eu tenho uma lista grande de frustrações, com homens, com mulheres, com instituições. Mas se eu ficar com tudo isso para mim, eu vou correr pesado demais. Eu não vou desenvolver a musculatura que eu preciso desenvolver. Se eu ficar me competindo, comparando com o próximo, não vou viver a corrida que Deus tem para mim. E se eu perder o meu tempo fixando os meus olhos para o lado, eu vou perder as maravilhas de uma vida com Ele. Quando você olha para Jesus, todo mundo à sua volta enxerga cinza. Você passa a ver um mundo cheio de cores. Quando você olha para Jesus, você sai do Paraná para vir para Campinas. Você lembra quando eu disse no nosso último culto, em 2024, que o casal Mateus e Tainá, missionários, estariam vindo e sendo nosso primeiro missionário em loco aqui na igreja? Eles saíram, vieram para cá, sem nada. Eu falei para eles com todas as palavras, não tragam nada, deixem tudo. Não, mas a gente tem um monte de panela aqui. Eu falei assim, é panela novíssima? Não, está caindo aos pedaços. Eu falei, deixa tudo. Deus tem tudo novo para vocês. Que dia que é hoje? Dia 12, né? Eles chegaram no dia 17. Em menos de um mês, o apartamento deles inteiro está mobiliado com coisas novas. E não foi fruto do meu trabalho, não foi fruto do seu trabalho, não foi fruto do trabalho do outro, foi fruto da boa mão poderosa do nosso Deus sobre eles. Quando eu não olho para Jesus, eu fico pensando nos problemas. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo cores, porque eu sei que Ele está comigo e Ele faz dar certo. Eu sei que eu já contei essa história algumas vezes. Talvez se você já ouviu, tenha paciência comigo. Se você ainda não ouviu, é uma boa história. Meu filho, ele tinha 6 meses. Eu estava saindo para ir para um culto, minha esposa tentando fazê-lo dormir. E a hora que eu estou saindo de casa, ela, amor, não consigo fazer ele dormir. Coloca ele no carro. Porque quando ele entra no carro, ele já com o andar do carro, ele já dorme rápido. Daí você traz ele de volta para mim. Tá bom, amor? Já ouviu Happy Wife, Happy Life?
Então, esposa feliz, vida feliz. Show de bola. Tá bom, amor, tudo bem? Peguei o meu filho. Aí eu olhei a cadeirinha no banco de trás, mas estava com pressa. Eu falei assim, não. Fui no banco da frente. Algumas mães já estão olhando assim, nossa, você não fez isso, pastor. Eu fiz isso, tudo bem? Eu coloquei ele no banco da frente. Ele estava encostado aqui no meu peito. Segurei na mão esquerda, com a mão direita estava ali andando com o carro. A hora que eu comecei a andar, eu vi ele 6 meses, 7 meses, agarrando o volante. Eu falei, é isso aí, esse aqui vai ser piloto de Fórmula 1. A gente começou a andar um pouquinho. E eu moro numa rua que é bastante movimentada. Eu estava ainda na garagem. O portão se abriu. E ele estava assim, cheio de alegria, segurando no volante. Ele olhava para mim e dava um sorriso. E continuava ali. Bem, essa história é minha, tá bom? Eu não sei exatamente se ele tinha 6, 7 meses. Eu acho que era isso, 6, 7 meses. Porque talvez você mãe está pensando, não, mas ele não podia estar rindo assim para você com 6, 7 meses. Mais ou menos esse período. A hora que o portão se abre, nós estamos entrando na rua, começa a passar muito carro, moto. De repente eu vejo o meu filho fazer assim. Estava agarrando o volante. Ele solta, com o rosto assustado, inclina, encosta sua cabeça no meu peito e fica olhando. Aí eu pego o volante, eu vou virando, entro na rua. Quando a gente começa a andar, eu vejo ele olhando para um lado, sem a mão no volante, olhando para o outro e olhando para mim com um sorrisão, curtindo a paisagem. Nós fomos chamados por Jesus para sermos como criança, para somente descansar nos braços dele. Sabe qual é o problema da nossa ansiedade? Nosso esforço demasiado? É porque nós queremos tomar o controle daquilo que nós não deveríamos estar no controle. Deveríamos estar somente entregando nas mãos dele, curtindo a paisagem e olhando para ele com um belo de um sorriso no rosto. Olhe para Jesus. É interessante que no versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele quem? Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Toda vez que eu leio esse versículo, me chama muito a atenção. Eu devo olhar para quem? Para Jesus. Jesus quem? Ele. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Eu não sei se para você, mas para mim, esse versículo parece um pouco estranho. Parece para você também? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a morte de cruz. Como? Como que eu vou suportar a morte de cruz e apresentar a mim uma alegria? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Como é que Jesus vai para a cruz sendo apresentado para ele antes uma alegria? Como assim? Tem lógica para você? Para mim não. Como ele vai passar pelo processo de crucificação, sendo antes apresentado a ele? Eu imagino assim, Deus Pai, Espírito Santo falou assim: Jesus, a gente tem algo fantástico para falar para você, e essa é uma grande alegria proposta para você. E eles apresentam aqui todo o processo de crucificação. Você imagina Jesus vendo isso com alegria? Eu não consigo ver. Você também não consegue ver. Mas sabe por que nós podemos entender que ele viu com alegria isso? Porque enquanto ele passava pela cruz, sabe o que ele pensou? Em você.
Ele pensou em você. Ele pensou no ladrão daquela cruz. Ele pensou naquele homem que comete homicídio. Aquela outra pessoa que rouba, aquela outra pessoa que fofoca, aquela outra pessoa que tem vícios, que tem traumas, aquela outra pessoa que está talvez trancafiada numa pornografia, aquela outra pessoa que mente, aquela outra pessoa que fala mal. Ele pensou exatamente em todos nós. E ele falou: se eu for para aquela cruz, eu rasgo o véu. Se eu for para aquela cruz, eu levo sobre mim os pecados, as iniquidades dele, e dela, e do outro. Eu levo tudo sobre mim. Eu enfrento a morte de cruz. Por quê? Porque quando eu vou para aquela cruz, eu então venço a morte. E quando a morte é vencida, todos nós somos convidados, num presente que Ele entrega para nós, a viver uma vida abundante. Não é fruto de nosso trabalho, mas é fruto da graça, é fruto do presente que Ele entregou a nós. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, Ele suportou morte de cruz. Entenda isso. Jesus não suportou morte de cruz para que a gente entre em 2025 com uma lista de nossos planos pequenos, todos eles maravilhosos. Eu fiz isso, tá bom? Eu sento com a minha família para agradecer aquilo que Deus fez e sonhar com um novo ano maravilhoso. Mas Ele suportou a cruz, tendo uma alegria proposta, porque o que Ele viu são homens e mulheres que estavam perdidos, agora foram encontrados, que não tinham nome, agora têm nome, são filhos do Deus Altíssimo. Ele suportou a morte de cruz, porque Ele rasgou o véu e disse a todos nós: vinde, entrem, porque na sala do meu Pai, na presença do meu Pai, há abundante vida. O que é proposto para nós em 2025, em nossa corrida, em nossa história, a sua corrida, a sua história, é viver a abundância daquilo que Deus tem para nós, nele, em Jesus. Teve uma música que nós cantamos aqui hoje e falava sobre a plenitude de Jesus. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz para que nós possamos viver a plenitude nele. Será que você pode ficar de pé onde você está? Por gentileza. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia. Talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.